Me chamaram aqui pro samba e eu vim foi sem demora. Eu vim é celebrar Bom Jesus de Pirapora. Me chamaram aqui pro samba e eu vim sem demora. Eu vim é celebrar Bom Jesus de Pirapora. Oh, eu vim é celebrar Bom Jesus de Pirapora. Mas a pluralidade dos batuques que vinham aqui para Pirapora do Bom Jesus, né, desde os, o batuque de brigada, o jongo, todas as manifestações culturais, né, que permeiam aí os 300 anos de Pirapora do Bom Jesus, né, não podemos esquecer essa diversidade, né, aí retratada nessas fotos, né, de Mário de Andrade, Mário Wagner da Cunha, Levi Strauss, né, que é uma referência nossa aqui, deixou família aqui. Levi Strauss tinha aqui um familiar muito próximo, né, seu Honorato Bissé, que tem aqui o seu neto hoje aqui, o Fernando, né, que é um dos educadores aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Que isso é a nossa referência, é isso que a gente tem que perpetuar na nossa cidade, né? Salve aí, Dona Maristéia, Dona Vera, João Passo, todos os nossos ancestrais que deixaram esse legado e a glória do samba, para que a gente pudesse ter um pouquinho de memória afetiva, memória cultural, enfim. Eu sou o Miromar Sintra, sou aqui da região de Santana de Parnaíba, tenho uma associação, trabalho do lado social, sociocultural também. E a gente vem perpetuar isso aqui, né? Essa Casa do Samba, essa referência para nós, né? Como um espaço cultural, não só como um espaço cultural, mas também um espaço de memória. E aí a gente pretende trazer políticas públicas para esse espaço, não só para a cultura, mas perpetuar a educação dentro desse lugar, trazer as escolas para esse espaço, para que as crianças, os jovens, os adolescentes possam ter, né, esse conhecimento, possam também beber dessa fonte como nós bebemos, né? E, enfim, eu acho que a cidade, a política pública tem que ter esse olhar para que a gente possa, de alguma maneira, aumentar o nosso grupo também, de alguma maneira, porque o grupo é formado pelo mestre Dirceu e seus familiares, né, vem perpetuando o mestre Dirceu, ele é a chave desse grupo, né? Então, muitas vezes, em várias hipóteses, ele já deixou claro, antes da Dona Maria, né, falecer, ele deixava claro isso, que ele ia queimar os bumbos aqui da casa do samba, ele ia tocar fogo, porque não existe esse fomento, porque não existe esse legado. E o Dirceu, ele vem nessa resistência, né? Ele foi na minha casa, ele me chamou para estar aqui hoje, né? Não só ele, mas a Dona Maristéia também, diversas vezes, foi em Santana de Parnaíba e falou, o seguinte, isso marcou muito, né, a minha memória, e marcou muito eu como ser humano, né, pensando assim, porque isso é o que me faz estar aqui hoje, né, esse legado. E o Dirceu, ele é o responsável pelo samba, né, ele que detém
a faixa aí de embaixador do samba de Bumbo, hoje com certificado, né, de responsável aí pelo legado da Casa do Samba, né, o nosso mestre, sabe, o seu Tiquinho também, que nos deixou aí ano passado. Então assim, é uma história que não é contada por mim, né, é uma história que eu vivenciei por ser novo nessa história, eu tenho pouco conhecimento, e o que eu falo é o que eu vivi, né, o que a dona Marister me deixou de história, que ela morava nessa casa, que era um antigo barracão dos pobres. Cada porta dessa era um quarto, né? Que tinha uma família aqui, né? Então ela muitas vezes pulou a janela para poder participar do samba, para poder trazer um pouco desse legado que hoje a gente tem aqui na cidade de Pirapora. Muitas vezes ela apanhou por isso. Então tem um verso dela que fala assim: olê, olê, ai meu Deus, o que é que há? Olê, olê, ai meu Deus, o que é que há? Preto no branco não pode entrar. Não, é branco no preto não entra. Preto no branco não pode entrar. Porque já existia um racismo estrutural, né, dentro da nossa sociedade, que espantava isso no samba, nas formas das letras do samba. Isso a gente tem que ter memória, porque Pirapora é uma cidade diversa, plural, e a gente tem que ter essa memória, né, preservada na gente, para que a gente possa, de alguma maneira, não repetir, né, essas coisas do passado, essas coisas que vêm dos nossos familiares mesmo, né? Então, assim, é muito importante essa fala, né? Eu acho que eu vou dar muitas delongas aqui também, porque o mestre aqui do choro, né? E muito obrigado pelo convite de estar aqui fazendo parte dessa história, né? E, cara, é emocionante isso tudo. E é perpetuar, né, a história dos nossos ancestrais e valorizar o que eles deixaram de mais importante, né? A cultura, a sua identidade cultural, né? Porque sem identidade, o povo brasileiro não sabe, né? Não tem o futuro, né? Sem identidade, o povo brasileiro não tem perspectiva. Porque nós que passamos pela pandemia, passamos por uma crise, que viemos da favela, que viemos de uma estrutura precária, sofremos crise, porque nós estávamos trabalhando, nós continuamos servindo, continuamos na luta, né? Então, para o nosso povo não tem isso, né? Não tem essa crise, não tem isso. Então, é isso. Obrigado aí a todos os presentes. Viva Bom Jesus de Pirapora, aos 300 anos aí do legado. Isso aí, Miro é uma pessoa atuante, como trouxe aqui na sua fala, a importância, inclusive, né, de trazer memórias de quem construiu todo esse legado, a importância da gente dar sequência a esse legado é fundamental que de fato a gente tenha, a partir dessas histórias mostradas para vocês aqui, desses cortes do documentário, né, Oralidade e Ancestralidade, as histórias, né, do samba e da tradição afro-paulista, para que tenhamos aí o entendimento de que o enfrentamento também dessas mazelas, né, como o próprio Miro trouxe, de que ainda está presente na nossa sociedade, de olhar para tudo que aquilo que tem descendência africana no Brasil é colocado como um lugar de menos importância. Não é menos importante. Não é menos importante, até porque acho que aqui na fala do Miro isso ficou muito evidente, não é? Quando ele traz essa ideia, inclusive até os cantos foi criados por Marister, que já denunciava a questão, né, do preconceito, do racismo lá atrás,
de enfrentamento, né, a esse racismo, e como esse samba e essas manifestações também têm um trabalho importantíssimo de nos colocar num novo lugar de entendimento sobre o nosso papel na sociedade, de enfrentarmos todas as mazelas, infelizmente criadas não por nós, mas por uma ideia elitista que nos coloca nesse lugar de separação de gênero, separação étnica, separação social, econômica, o que vai fazendo com que de fato a gente não se reconheça uns nos outros, umas nas outras. E estar aqui hoje nos reconhecendo em Maria Esther, estar aqui hoje nos reconhecendo em João do Pasto, estarmos aqui nos reconhecendo e reverenciando o Mestre, não é? Que aqui se emociona sempre, mas que sempre nos emociona também, é ter o entendimento de que essa pluralidade somada é potência. E essa potência precisa ser sempre evidenciada. Então, Miro, obrigado por essas reflexões, por ter aqui refletido com a gente a partir não só do documentário, mas também a partir da sua vivência e da sua importante e vital contribuição para a continuidade desse trabalho, não é? Que aqui é realizado hoje com muita maestria, com a referência do mestre Dirceu, mas de todas as pessoas também que se emanam em torno da preservação dessa manifestação cultural que nos pertence, não é? E quando eu digo nos pertence, não é porque eu estou personificando ou querendo ser dono, mas quando eu digo me pertence é porque eu me identifico e me apresento a partir desse lugar. Até porque em todos os lugares que a gente vai falar, primeiro vem o sambista, né? Se me digo, eu sou sambista e sociólogo, e não o contrário. Porque o que me constitui, na verdade, são essas rodas sagradas de tradição negro-africanas que vão me preparar para poder fazer esses enfrentamentos ao racismo, ao machismo, à xenofobia, à LGBTfobia, ao etarismo, a todas essas mazelas pensadas pela estrutura elitizada do nosso país, não é? Racializada do nosso país, mas que nós aqui, ó, né, nessa irmandade cultural presente hoje aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus, mostramos que juntos e juntas não há racismo, não há machismo, não há nenhum tipo de deformação social que nos coloque umas e uns contra os outros. Então, uma salva de palmas para o Miro, por favor. Obrigado, Miro, pela sua contribuição. E eu já de pronto, né, a partir desse diálogo aqui, já passo a palavra para o Roberto Ivan, não é, que também é sambista, chorão, pesquisador, jornalista, mas que também é uma pessoa que a gente tem uma relação muito próxima, porque entendeu a importância de não tirar os pés do chão, não tirar os pés do terreno. Até porque, né, Roberto, já passando para você, tem um Itan, né, que é uma filosofia africana, que diz o seguinte, abre aspas, um rio que se afasta das suas fontes seca, fecha aspas. Então, para que a gente continue sempre produzindo conhecimento, a gente tem que estar sempre conectado com as nossas bases, com a nossa fonte, não é? Está aí o nosso velho Tietê, que não nos deixa mentir, não é verdade? Que o dia que de repente o Tietê for desviado de se afastar da sua fonte, ele morre. Assim é a nossa vida, assim é o nosso entendimento da nossa conexão com a nossa ancestralidade. E a ancestralidade é um dos nomes que leva este documentário que a gente está produzindo, e o Ivan, como um dos diretores também, aqui hoje presente, tem muito a nos contribuir. Então passo a palavra para você, Roberto, para que você possa, não apenas pelo documentário, mas pela sua experiência, sua vivência também, trazer um pouco do debate aqui para a gente. Isso aí, gente. Boa tarde. Caçula, não sei nem se faço jus a tantas da hora, assim, para mim é uma imensa honra estar por aqui. A gente tem uma parceria, eu conheço ele, aprendo até hoje muito com ele, acompanho o trabalho dele de verdade, com sinceridade. E como ele disse, sou jornalista, eu formei lá em 2008 e desde que eu pisei na faculdade eu fui fazer na academia alicerce para as coisas que eu tinha por instinto. Eu entendia mais ou menos a politização, a falta de equidade que existe nesse país, o abismo social, a cicatriz da escravidão, que é muito forte aqui. Uma das principais mazelas são esses 400 anos de exploração de um povo, essa diáspora forçada, essa diáspora, essa agressão toda que foi feita. Entendo o meu lugar de privilégio de ter nascido com a pele clara, não quero tomar lugar de fala de forma alguma.
o meu papel é somar, se assim eu consigo, apenas somar. E sempre fui músico e também o jornalismo, a música como instrumento de preservação e de continuação disso tudo, né? Que eu sempre aprendi em casa, e depois a academia me trouxe um pouco, eu fui buscar na academia, na verdade ela não me moldou, eu fui buscar o que eu entendia, tanto que eu nem atuo na área jornalística, eu não sei esses documentários produzidos de forma orgânica e na base da parceria, sem fomento financeiro, né, nem algum, por ideologia, pelo contrário, a gente mais gasta do que qualquer outra coisa, mas é muito importante registrar esse tipo de memória, essa oralidade que é uma característica da africanidade, de sankofa, né, de olhar para trás, entender, né, que a gente só é alguém, para a gente entender o nosso passado, se a gente não entender quem a gente foi, a gente não pode entender quem a gente é e depois construir um futuro palpável, um futuro que vale a pena. E com a música, com o samba, a mesma coisa, eu procuro desde sempre. Por isso que a gente propôs esse documentário, roteirizou esse documentário, Beber na Fonte. O samba de São Paulo tem essa origem caipira, essa origem rural, que a gente entende como de extrema relevância. E afro, é latente a africanidade, porque é calcado no tambor, no grave, né? Eu como músico, não querendo fazer análise tecnocrata, longe disso, mas é baseado no tambor e no grave, diferente de tudo que a gente tem, né? Então é calcado na percussão, na africanidade. E cada local, cada estado desse país, existe samba com o seu sotaque. O de São Paulo é caipira, é rural. Ele tem origem justamente em Pirapora, em Tietê, Capivari, Campinas, né? E Geraldo Filme, como a gente já falou há pouco, ele é um grande cronista de tudo isso, dessa origem rural e depois urbana, porque ele vem daqui das manifestações do jongo, do batuque de umbigada, do samba de bumbo, do samba lenço, e depois adentra magistralmente as escolas de samba como protagonista, como compositor, como chefe de ala, como criador de bloco, e a família dele mesmo. Então ele tem essência, ele tem as duas essências, a rural e justamente a do urbano, né, a do asfalto. E o documentário Oralidade e Ancestralidade, Histórias e Memórias da São Paulo é isso, é beber na fonte, fazer um paralelo com o urbano e tentar propor algo. O que fazemos com tudo isso, com essa miscelânea de saberes, dessa oralidade toda que os grandes mestres e mestres deixam pra gente. E aí eu como músico atuando pelo samba e pelo choro, que muita gente propositadamente é tido como música elitista ou música, tem o etarismo, né? Ou é música de velho, uma coisa etarista forte aí, isso é coisa saudosista, nostálgica, como se saudosismo, como se o velho fosse descartado. Aqui no Brasil ele é descartado, né? Em muitas partes do mundo o velho é reverenciado, é o griot. Aqui no Brasil é descarte, a sabedoria de nada vale, dos anciãos. E como se fosse coisa de velho, fosse coisa ruim, pejorativa. Eu entendo como algo positivo. A gente só pode aprender com quem já viveu mais do que a gente, não o contrário, né? Então tem esse fator etarista ou ainda uma cooptação elitista de colocar o choro no patamar. Aqui nós fazemos música de qualidade. Toda música de qualidade, quando ela é feita de alma, né? A manifestação da periferia, ela se manifesta de diversas formas. O funk é uma manifestação legítima também. Ele tem a sua temática a partir do que ele, não querendo mudar o foco, mas a partir do que chega para eles, né? Então, me perdoa a palavra, né? A putaria que tem ali no funk é o que chega da periferia. A criminalidade é o que chega da periferia, infelizmente. É só o que chega e é o que eles vão falar. E é um grito de revolução, ainda que eles nem saibam disso. Então, há de se respeitar, né? Não existe música melhor. Melhor é o que é feito de coração. Então, o choro não é melhor. Ele é tão ancestral quanto o samba e também é negro, só existe enquanto música por ter essa influência, essa latência africana, do tambor de África. Porque é uma música europeia de salão, vinda da polca, do machixe, né? Ali de Portugal, da Espanha, da Itália, e se funde justamente ao tambor desse escravizado que estava aqui no Brasil, e aí ele se torna brasileiro, sinônimo de África. Ele só é choro porque ele é brasileiro, porque ele é africano. E o mesmo é com o samba é sinônimo de África, sinônimo de afro. Ainda que tentem, de diversas formas, cooptar e prostituir, e deturpar isso é um viés comercial, da indústria cultural, enfim, né?
não vamos teorizar tanto aqui, mas é lançada uma mão do capital, da grana, que pega isso aqui, esvazia, transforma em produto, deixa algo com descartabilidade, né, pasteurizado, eu diria, para poder vender, para poder descartar e colocar outro, assim como com todos os gêneros acontece. Com o samba não é diferente. Então, tentando dar esse paralelo de beber na gênese, na fonte, no núcleo, no cerne da questão, que são as manifestações interioranas que a gente se debruçou e continua se debruçando, tentando aprender, tentando deixar um legado para a posteridade, pastor. É isso? Obrigado, Roberto. É fundamental que façamos aqui, né, essa reflexão sobre a importância e sobre a influência da música na nossa própria formação. Não é? Porque a música também é lida e colocada nesse lugar, não é, de transformação social, não é, de transformação a partir também do olhar que a gente vai moldando para nos entendermos também como partícipe de uma sociedade inclusiva, não é? E não é diferente quando a gente vai pensar de como o samba vai projetando a gente para lugares importantíssimos. Por isso que eu falei agora há pouco, né, aqui fazendo uma análise a partir do que o Miro expôs como reflexão a partir das suas experiências, que eu sempre me apresento como sambista e sociólogo, não é? Porque o samba é que vai moldar o meu olhar. Eu vou aprender muito sobre a história do Brasil através do samba, porque muito da história do Brasil, chamada história oficial, não é, que estão nos livros didáticos, elas não dialogam com a história real do Brasil, não é? Quando você vai pegar, por exemplo, quem foi João Cândido, da revolta da Chibata de 1910, 1911. Isso não está nos livros didáticos. Quando a gente fala, por exemplo, de Chico Rei. E trago aqui também a questão dos povos originários, que poucos são mencionados na história oficial do Brasil. Apenas como pessoas com pouca capacidade intelectual para poder ser incorporada no projeto de Estado brasileiro, assim como foram os povos das diásporas africanas. Essas histórias não nos são contadas, os nossos heróis e heroínas não nos são apresentados. E foi através do samba, né, Miro, não é, Roberto, que eu aprendi sobre a história negra do Brasil. Porque nos livros didáticos você tem a história da presença negra a partir da chegada dos navios negreiros, dos sequestrados, prisioneiros de guerra, que aqui foram trazidos para desenvolver econômica e tecnologicamente o nosso país, e depois a história da população negra parece que se encerra no dia 13 de maio de 1888. É como se de repente tivesse aberto assim, um grande buraco, jogado toda a história da população negra lá dentro, colocado uma terra em cima, olha, acabou a sua história aqui. É como se a história dos africanos que aqui chegaram não tivesse início no continente africano, como as primeiras civilizações, como as primeiras tecnologias que a gente conhece ainda hoje, matemática, medicina, não é? Astrologia, todas essas tecnologias criadas pelos africanos não são contadas. Por que eu estou trazendo esse contexto a partir da fala do Miri e a partir da fala do Roberto? Para poder compreender que o samba de bumbo, que os batuques do interior de São Paulo, de origem banto, centro-africanas, é o que constitui a nossa identidade nacional. Quando a gente fala de cultura brasileira, dificilmente a gente vai trazer, e aqui abre-se também a possibilidade para debatermos, então vamos abrir para perguntas para vocês, mas dificilmente você vai ver a identidade da cultura brasileira colocada com referenciais euro-orientados. Na verdade, a gente vê essas manifestações sendo reconhecidas como afro-orientadas. Todas as culturas, de norte do Brasil ao sul do país. Foram os bantos que construíram todos os primeiros legados culturais, depois os iorubás, depois os jejiminas, depois os benguelas, com o auxílio luxuoso dos povos originários que aqui já estavam, que foram fundamentais, inclusive, para ajudar na constituição da nossa identidade cultural. Então, quando a gente traz a ideia, não é, para que a gente possa refletir juntas e juntos, que a importância do samba de bumbo, a importância do trabalho que o Miro faz aqui, junto com o mestre Dirceu, e toda a preservação da história do samba, né, aqui do interior de São Paulo. Quando a gente fala do trabalho do Ivan, primeiro como um pesquisador, um sambista orgânico, que depois vai para a academia, para poder buscar outros referenciais para fundamentar e qualificar pela leitura brancocêntrica, porque você só é fundamentado quando você tem o título, não é? Como se o mestre da sabedoria ancestral não tivesse legitimidade, qualificação suficiente para dizer que o que ele está dizendo também é empírico,
mas precisa da universidade, da academia para dar um empirismo, que já é legítimo, não é? Quando a gente traz esses referenciais, a gente está trazendo um debate para a cidade de Pirapora com Jesus. É importante a gente não ver o Batuque apenas como uma festa, não apenas como uma manifestação, mas como um ativo importante de produção de conhecimento que pode contribuir com a política pública de educação, né, de saúde, porque quando você coloca os nossos mais experientes para dançarem o samba de bumbo, eles também estão ganhando qualidade de vida, porque o samba também dá essa energia, né? Diminui o sedentarismo, diminui a diabetes, diminui a pressão, ajuda no samba. E aí eu vou fazer menção para minha querida Lúcia, que aqui está presente, da Barra Funda. O samba não ajuda a gente no desenvolvimento da nossa mecânica, do nosso psique também, não é? Então, ter o samba também como um ativo importante para pensar o samba, não só como uma manifestação cultural, mas como um ativo de produção de conhecimento e, portanto, pensar em políticas públicas que possam incorporar esse samba também é fundamental. Por isso que ter aqui o Miro refletindo sobre isso, sobre o documentário que nós apresentamos, ter aqui o Roberto e Ivan refletindo sobre o documentário, sobre as experiências que ambos trazem aqui nessa tarde de hoje, é importante para pensar que a produção cultural não é apenas um ativo cultural, mas um ativo de produção de conhecimento que precisa ser incorporado em políticas importantes de cidades tão sérias como a cidade de Pirapora do Bom Jesus, que tem um compromisso com a verdade, um compromisso com a população da cidade de Pirapora do Bom Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se a cidade não tivesse esse entendimento, esse compromisso com as políticas da cidade, certamente nós estaremos aqui nessa tarde de hoje, não pensando apenas na festa, mas pensando em proposições que possam ajudar a cidade a pensar em uma política mais inclusiva, mais igualitária, mais humana e mais participativa. Então, estar aqui na tarde de hoje é importante para a gente dar sequência ao legado que Maria Esther nos deixou, que João do Pasto nos deixou, e que o mestre Dirceu ainda está carregando e deixando aqui muito fortalecido para a gente. O samba de bumbo é a nossa tradição. Olha quem chegou no samba, foi a nova geração. O samba de bumbo é a nossa tradição. Olha quem chegou no samba, foi a nova geração. Olha quem chegou no samba, 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 olha quem chegou no samba. Olha quem chegou no samba. Olha quem chegou no samba.